Ainda sobre o socialismo, sobre o regime onde governos colocaram em prática e quebraram suas economias. Falar sobre miséria causada por políticas erradas, por teimosia, por continuar colocando em prática políticas que viram que não, todo mundo já viu que não dá certo em lugar nenhum, que a gente tem tantos exemplos aí. A Alemanha, quando foi dividida, a gente tem a Coreia do Sul e Coreia do Norte. A população da Coreia do Norte não vive igual a da Coreia do Sul, porque são regimes diferentes e atuais convivendo ali próximos. Então, qual a população que tem mais liberdade, qual a população que é mais desenvolvida, né? Qual o país que é mais desenvolvido, qual a população que tem mais o direito de expressão, o direito de falar, de quem a gente tem mais informações, né? Quem é aberto para o mundo, para negociar, tem liberdade para viver e conviver e se comunicar com o mundo, né? Qual daqueles dois regimes, né? Coreia do Sul e Coreia do Norte. Então é um exemplo vivo ali, os dois países ali próximos. Aí a gente fala daqui dos nossos vizinhos, Venezuela, Argentina, seguindo esse caminho, né? E aí a gente fala de Cuba, para dar exemplo, porque Cuba, a população, mesmo as pessoas se formando lá, tendo uma faculdade, mas eles não têm emprego, né? Muitas vezes eles não têm emprego. Os médicos se formam, às vezes eles precisam procurar emprego em outro país. Aí a gente cita os venezuelanos, refugiados, fugindo para o Brasil, né? E o governo proibindo essas pessoas de fugir, né? Se ele puder, ele vai prender essas pessoas nos seus países para viver debaixo desse regime. E aí a gente comentando aqui, entre os brasileiros, tem pessoas que falam. Tem pessoas ou porque estão enganadas, ou porque não entendem mesmo, porque tem negligência, ou porque está envolvido tanto com algumas pessoas que, né, politicamente, que são cegas, que não querem enxergar e nem querem mudar e nem querem ver as consequências que isso pode trazer para nós. O regime socialista. Porque tem pessoas, artistas, aí é porque eles não se importam com eles mesmos. Eles têm dinheiro. Se um dia o Brasil quebrar, falir de vez, eles vão embora para a Suíça, para algum país aí que não é nem socialista. Eles vão para algum país capitalista, onde tem opções para ele usufruir do conforto e da vida que tem por lá. Ele se diz socialista aqui porque ele está, às vezes, apoiando o governo ali e muitas vezes em troca de um apoio de volta. Então, ele vai patrocinar, o governo vai patrocinar ele, a carreira dele aqui, e ele vai falar bem do governo, ele vai falar bem desse regime, vai falar que o regime socialista é bom, que a gente tem que seguir, apoiar esse regime, apoiar os governos que seguem esse regime. Então muitos artistas, muitos famosos vão falar isso. Por quê? Porque um comportamento de prostituta, onde ele ali ele não está se importando com os compatriotas aqui, com as pessoas à sua volta. Ele está se importando com ele mesmo. Ele tem uma vida boa. Se um dia ele não puder mais cantar por aqui, não puder mais ganhar dinheiro fazendo sua arte, porque o país não dá mais condições, ele vai para outro país. Então ele apoia esse regime e não está nem aí. Mas ele apoia fazendo algum pacto ali com o governo, seja intencionalmente ou seja porque vê que assim ele vai ganhar dinheiro. E aí ele é egoísta, se ele estiver ganhando, ele não se importa com os outros brasileiros. E aí tem pessoas que falam, não, isso aí é na Venezuela, a Venezuela é Venezuela, a Argentina é Argentina, Brasil é Brasil. Isso aí não vai acontecer aqui, não. O comunismo não vai chegar aqui, o socialismo não vai nos atingir, o socialismo não vai trazer essa fome, essa miséria que existe naquele país que era tão rico, como era a Venezuela há tempos atrás, né, quando era comandado por outras políticas. O Brasil é forte, o Brasil não vai cair, o Brasil não vai chegar a isso. Será que não vai? Será que a Venezuela foi da noite para o dia que foi implantado isso, ou foi algo bem planejado? Será que não foi algo bem planejado ao longo do tempo, colocando em prática, até chegar no que chegou? Será que no Brasil não já foi feito muitas coisas, né, nessa direção? Nesse sentido, né, no sentido de implantar o socialismo, o comunismo aqui no nosso país?
se a gente está vendo em todas as falas dos políticos, né, e nas leis criadas, elas seguem essa natureza. Nós temos nós temos aí parlamentares políticos dos partidos de esquerdas que eles são dados a esses meios, a essas políticas. E nós temos aí a Thalíria Petrônio, do PSOL, que queria trazer para aqui, para o Brasil, queria copiar uma lei que existe lá na Califórnia, lá dos Estados Unidos, que é o furto por necessidade. Então, se um deputado levanta uma lei dessa e os outros votam para aprovar, se tem bastante apoiadores dessa lei, bastantes deputados que vão votar para aprovar e que também são dados ao regime socialista, eles vão trazer essa lei para o Brasil. O furto por necessidade, lá nos Estados Unidos, as pessoas podem roubar até próximo de $1.000. Então, eles têm um limite lá que eles podem roubar que não é considerado furto, né? Então, avalia aquela mercadoria que ele roubou naquela loja, a mercadoria não passa de $1.000. Foi uma quantidade ali de produtos que, ao somar, né, o preço de todos os produtos, não passa de $1.000. Então, não é considerado furto. Pela lei, não é considerado furto. O dono do estabelecimento não vai denunciar. E aí, será que ele vai ficar no prejuízo ou será que o governo vai pagar? Será que é mais uma conta para o governo pagar e aí ele tem que arrecadar mais, ele tem que aumentar os impostos porque ele tem uma conta a mais para pagar? E essas pessoas invadindo, será que elas roubam hoje e amanhã elas voltam a roubar de novo? Como é que é feita essa lei também? E aí o único argumento para criar essa lei é de que é um furto por necessidade. Ele roubou porque estava desempregado, porque estava isso, porque estava aquilo, porque é vítima da sociedade, esse tipo de coisa. E aí tem cara que vai acostumar com isso e vai tomar isso como uma profissão. E os outros clientes que estão ali, eles não querem mais frequentar esses lugares onde estiver ocorrendo com frequência esse tipo de furto. E foi o que aconteceu, foi ficando cada vez mais deserto aquelas ruas comerciais, naqueles bairros, os comerciantes fechando as portas, e aí a população de rua aumentando, pois muitas dessas pessoas elas podem fazer isso para vender os produtos ali e trocar por droga, por alguma coisa, e os clientes não vêm para comprar naquelas lojas onde existe aquela bagunça. Isso fecha as portas, né, os estabelecimentos, as lojas, fecha as empresas, vai embora, se instalar em outro país, em outro estado, em outro lugar, gera desemprego ali na região, destrói a atividade econômica daquela região, e por conta de quê? De uma lei, não foi por conta de um furacão, não foi por conta de algo natural, de um catástrofe, de um terremoto, de nada. Foi por conta ali de políticas. As políticas são para facilitar a nossa convivência e não para dificultar. Por isso, quando alguém tenta alertar as pessoas sobre o socialismo que está adentrando o nosso país e desde muito tempo, as pessoas dizem, não vai chegar aqui, isso aí é na Venezuela, lá é lá e aqui é aqui. Mas se for colocado aqui o que foi colocado lá, a lei que foi implantada lá foi implantada aqui, como os socialistas querem, os partidos de esquerda em geral, vai chegar, será que não vai chegar no mesmo resultado? Se a Venezuela quebrou porque os regimes, os governos lá, valorizaram mais um segmento e esqueceram dos outros segmentos, valorizaram o mundo do petróleo e esqueceram os outros segmentos, não investiram naquele país. E lá quebrou. Será que se fizer isso aqui no país, cuidar apenas do social, cuidar apenas de um segmento, de um setor, falar que o bandido é coitadinho, vamos desencarcerar por isso, ele só roubou porque é vítima da sociedade. Então, se é vítima dessa sociedade, essa sociedade está ruim, vamos trazer leis que vai melhorar essa sociedade, que vai dar oportunidade para as pessoas construir, para as pessoas empreender, para as pessoas se desenvolver, e não apenas remediar e não apenas curar, trazendo outros problemas. Então, vamos curar com uma solução, detectando a raiz desse mal e cortando pela raiz, e não trazendo leis que vêm para trazer a solução, mas muitas vezes traz mais problemas.
Então a gente precisa acabar com essa ideia de que, com coitadismo, né? É um coitadinho, é vítima da sociedade. E sem terra, coitadinho, tem que invadir, porque eles precisam invadir as terras improdutivas. Quais são as terras improdutivas, né? Tem gente que tem terra demais, latifúndio, aquelas pessoas que têm demais. Mas o nosso país é gigante, tem mais terras por aí. Quando querem aumentar as terras que ficam na mão do governo, essas pessoas elas aprovam fácil leis para demarcar o território indígena, por exemplo, que na verdade não é território indígena coisa nenhuma, pois não é para favorecer ao índio, mas é para essa terra ficar no controle do governo, para quando o governo quiser fazer o que bem quiser com aquelas terras. Os governos socialistas pensam nisso, pensam em se apossar de todos os bens e das terras. E aí vai enganando, fica com essas terras, né, no controle do governo socialista, e deixa as pessoas ali assentadas, mas não dá os documentos. Então no momento que ele quiser ele toma de volta, porque a terra ainda é do governo, o governo não deu documentos, não deu títulos de terra para as pessoas. Então governos que enganam a população na cara ali e eles não percebem. E as leis dos governos socialistas, as políticas socialistas, os ideais dos socialistas é de apenas dividir ali o que está pronto, de pegar algo de alguém tem muito ali, então ele precisa dar uma parte ali, uma fatia para a gente dividir aqui, a gente precisa pegar dele para dividir com outras pessoas ali. Então, não tem nenhum pensamento assim, vamos gerar oportunidade para a gente mesmo produzir por aqui, já que somos coitadinhos, vítimas da sociedade, já que somos indefesos, já que não temos oportunidade na vida, o governo deveria gerar a oportunidade para esses mais pequenos, né? Dando a liberdade, dando ali opções para ele trabalhar, facilitando para quem pode dar emprego para ele, porque o governo não pode dar emprego para todo mundo. Então o governo tem que assumir que ele precisa das pessoas que é capaz de dar emprego. E as pessoas que é capaz de dar emprego são o setor privado, as pessoas que estão no setor privado, é o mundo particular. E para isso o governo precisa não pesar sobre esses empreendedores, sobre quem vai produzir as riquezas. Por quê? Porque ao aumentar essas riquezas, ao construir essa riqueza, todos vão ganhar. O governo, as pessoas que vão trabalhar, as pessoas que vão passar a adquirir um produto mais barato, que está ali na concorrência. Por quê? Porque existiam muitas pessoas fabricando aquele mesmo produto. Mas os governos socialistas eles não querem um setor privado forte, eles querem estatizar tudo, eles querem que o governo controle tudo. Por quê? Porque eles querem que quem está lá no comando, no poder, controle tudo. E aí a massa, a população tem que ser desinformada para aceitar isso, porque se ela entender, se ela se conscientizar, ela vai lutar pelos seus direitos e vai trabalhar para si mesma, vai se tornar autônoma, vai conseguir as coisas por elas mesmas cada vez mais, e ela vai ver que é bem melhor, mais digno, e ela vai ter uma vida bem mais confortável. Mas esses governos socialistas, eles precisam que exista a classe dependente, a classe de pobre ali, porque essa é a base dele. Isole todos os pobres, pegue todas as pessoas pobres, leve para uma ilha e dê uma vida boa para ela e deixe aqui apenas os socialistas, deixe aqui apenas os governos que sobrevivem deles. E esses governos que ficam por aqui, esses candidatos, esses políticos que são dados ao socialismo, eles não vão durar um mês e vão morrer de fome. E da mesma forma, faça com os empresários, com as pessoas que produzem as riquezas, com os empreendedores, com aquelas pessoas que trabalham, que constroem alguma coisa. Leve eles para um país, para uma ilha distante e deixe aqui apenas os socialistas e a população pobre. Vamos ver o que eles vão fazer com os pobres, o que os pobres vão poder fazer por eles. Vamos ver até quando eles vão resistir. E aí as falas deles, os argumentos são de que estão preocupados e enganam, né, fácil, como se estivesse preocupado ali com a população mais pobre. Enganam todas as pessoas porque tem fala de um deles mesmo que diz que quanto mais pobre, quanto mais dependente, quanto mais fraco ali for as pessoas, mais ela acredita em promessas fáceis. Isso foi dito por um líder que já se tornou presidente aqui do Brasil mais de uma vez. E aí eles dizem coisa do tipo, o pobre é pobre porque o rico é rico, porque existe o rico. Então as riquezas, para eles, é como se fosse limitada ali. Se tirou de um, se aumentou para um, é porque tirou do outro ali. Não é porque
teve outros fatores, clima, não é porque teve imprevistos, não é porque o outro aí não produziu, não arriscou, não é porque por outros motivos não. Então, a riqueza para eles é limitada. Mas imprudentes, porque se é realmente limitada como eles pensam, e aí eles são socialistas, só pensam em sugar, em dividir, em fatiar e pegar uma parte e não pensam em construir mais, eles vão consumindo cada vez mais, vai chegar uma hora que não vai ter mais de onde tirar para dividir. Pois eles não pensam em produzir, pois eles não facilitam a vida de quem produz, pois eles não dão oportunidade. São governos do gastar, do consumir, e nunca do produzir, não são governos que empreendem, são governos que apenas criam cargos, salários, criam administração disso, daquilo. Uma empresa que precisa de 1.000 funcionários para eles, sendo governada ali pelo Estado, através de alguém indicado por eles, e aí precisa de 1.000 funcionários. Vamos colocar 5.000 para poder dar ocupação para as pessoas. Será que tem sustentação? Porque o custo de produção vai aumentar, dado às despesas que essa empresa tem para produzir, com os salários, né? Então, são governos imprudentes que, na época em que eles comandam, as empresas estatais, elas falem, elas quebram, elas não dão lucro. Ao contrário de outros regimes quando governa, de outros governos quando está administrando o nosso país. Então, será que as pessoas não enxergam, não vê que o programa desse estilo de governo, desses regimes socialista, /comunista, eles têm um modelo ali que vamos manter essa massa da população sempre pobre e dependente de nós. Vamos desarmar a população, porque se ela se revoltar contra nós, a população civil ela não vai permitir que as nossas forças armadas, que está aqui no controle do governo, reprimam eles, né? Quando a gente quiser fazer eles cumprir uma determinada lei, se eles estiverem armados, eles vão reagir. Então, a primeira coisa é desarmar a população, depois não entregar uma educação de qualidade para que eles se mantenham sempre desinformados, sem consciência política. Vamos tirar toda a oportunidade que eles tiverem de empreender, de crescer, de pescar por si mesmo, de construir a sua própria riqueza, sua própria subsistência. Vamos prometer coisas fáceis, coisa boa, e vamos manter eles ali, acostumá-los em viver ali dependentes do governo. Vamos destruir a reputação de quem produz, porque senão eles se tornam poderosos e essa massa da população vai ver que aqueles caras lá crescer e vai querer ir junto com eles também para o mundo da construção, para o mundo da produção, vão fugir de nós e vão também criar a sua própria riqueza. Então vamos falar que o rico é rico demais, vamos colocar um grupo contra outro, vamos colocar os pobres contra o rico contra o pobre, vamos criar grupos porque fica mais fácil de controlar. Ao controlar um grupo ali que já está junto é bem melhor do que pessoa por pessoa, do que cabeça por cabeça. Aí a gente coloca um líder em cada um desses movimentos, em cada uma dessas bandeiras, em cada uma dessas ideologias, desses grupos, a gente coloca um líder para ir comandando. Então a gente organiza isso aí e a gente consegue manter por muito tempo esse regime no nosso país, e aí a gente fica um determinado tempo comandando aqui. Quando a gente sair, a gente deixa alguém do nosso meio, né, governando, para que quando a gente precisar voltar, a gente já tem o nosso partido, já tem os nossos amigos no poder. E assim a gente não perde nunca, né, o posto lá no poder. E aí dane-se esse negócio de ser patriota, esse negócio de aqui é meu país. Se eu puder me manter no poder, negociando de outras formas, negociando com outros políticos de outros países, porque os daqui não querem fazer acordo, eu vou negociar com eles e eu apoio eles quando eles precisarem, e eles me apoiam quando eu precisar para me manter sempre no poder. Esse é o pensamento dessas pessoas. Mas muitas pessoas estão acordando, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tinha um pensamento de esquerda desde os tempos de Fernando Henrique para cá, 22 anos mais ou menos, que era esse pensamento aí, né? E uma oposição ali artificial, muitas vezes, para enganar a população
e é a prova disso que agora estão juntos para se manter no poder, estão efetivamente juntos, né? Então só existia uma coisa só. Quando veio aí alguém com políticas diferentes, quando alguém resolveu encarar a necessidade da gente mudar, da gente mostrar que existe outra política, né? Porque as pessoas achavam que só existia esse tipo de política aí, de regime voltado para o socialismo. Aí as pessoas, muitos que estão impregnados nisso aí, acham estranho e não querem, estão acostumados, muitos deles até sofrendo com esse regime, mas parece que estão acostumados, né? E aí muitos enxergaram isso, vê que a gente pode mudar e melhorar, mas não querem assumir, não querem aceitar, não querem aceitar que errou, né? Mas tem muita gente que está acordando e que está vendo, e que a gente que nasceu aí a ideia de cuidar desse outro lado aí, desse pensamento aí, da construção, da liberdade para todo mundo empreender, trabalhar, da liberdade para as pessoas ir e vir, decidir o que vai ser da sua vida, o que fazer da sua vida, onde empreender, que religião seguir. Esse modelo, a gente teve aí 4 anos dele, né? E atrapalhado aí pela oposição, que viu que realmente existe outro lado, não é só os partidos de esquerda, não é só os pensamentos socialistas. E essa população está cada vez mais forte e a gente vai continuar, né? O partido de direita, as pessoas que seguem as ideologias de direita, a gente está forte agora no Brasil, a gente vai continuar forte e a gente vai mostrar que esse país pode sim ser um país mais desenvolvido, que vai entregar uma qualidade de vida melhor para a sua população através das políticas certas, das políticas que nos foram negadas há tantos anos aí, mas que agora um número maior de pessoas percebeu isso e a gente vai agarrar isso aí e levar para frente. Então é só aguardar. Aos poucos as pessoas vão mudando, vão percebendo isso aí e vão deixando o orgulho de lado, aceitando que errou, que se enganou. Não tem que ter vergonha porque se enganou, acreditou naquelas políticas de promessa fácil, disso, daquilo, porque o que importa é que você descobriu que dá para a gente desenvolver esse país, sim, é um país tão cheio de potenciais, a gente pode desenvolver, sim, seguindo as políticas que foram, né? Porque tudo é copiado. Muitas coisas que a gente coloca em prática aqui no nosso país é algo que foi copiado de outro país. Por exemplo, o direito às férias. As férias foi algo que foi criado por Henry Ford, né? Que é o primeiro empreendedor que desenvolveu automóveis lá nos Estados Unidos. Então tem muitas políticas boas aí pelos países afora que dá para a gente trazer aqui para o Brasil, né? A gente pode copiar. Agora, querer copiar as políticas socialistas que existem em outro país, é o furto por necessidade, é o moradia social, é o salário para moradores de rua, isso existe nos Estados Unidos. E os resultados são ruins, né? As consequências são ruins para o país e para a própria pessoa, que se engana, acha que isso vai facilitar a sua vida, mas vai prender ali aquelas pessoas naquela situação para sempre. E como consequência o país fica inseguro. Então a gente tem que trazer políticas que estimulem o crescimento, que foram colocadas em outros países em prática e ajudar a desenvolver aqueles países. Vamos dar um exemplo aqui, a Suíça, ela é dividida em 4 blocos, grande o país lá em 4 blocos, chamado de cantões. Cada um deles ele tem incentivo fiscal como se fosse zonas francas que ficam alternando, que ficam concorrendo entre si, né, as 4 zonas. Então, os investidores, os empreendedores, eles ficam procurando um lugar melhor para instalar suas empresas, para levar a sua produção até lá, né? E aí acaba induzindo lá os preços baixos, a redução dos impostos e fazendo com que aquele país tenha a atração, né, seja atrativo para o empreendedor. E aí muitas pessoas empreendendo gera o que a gente precisa aqui no Brasil, que é mais pessoas com liberdade para empreender, com indução, com confiança para empreender. Nós vamos ter o que ali? Vai gerar uma quantidade maior de produtos, uma variedade maior de produtos, vai demandar mão de obra, então vai ter emprego, vai ter muitas empresas atuando no país que vai gerar imposto para o governo. Será que não é disso que a gente precisa? Então tem eleitor que não entende, né? Diz, não, o político bom é aquele que me dá tudo pronto ali, que me dá o dinheiro, que me dá
a reforma da minha casa ali um dia antes da eleição. Isso é corrupção. Então, o político não é aquele que distribui, que dá as coisas prontas, é aquele que dá oportunidade para você mesmo fazer, porque você faz bem feito, com suas próprias forças, e você faz ali algo pequeno que, se você for desenvolvendo através da sua meritocracia, você vai passar a produzir mais e controlar aquele resultado que você teve em sua mão. Então é seu, você guarda para si, e não você vai ter para sempre apenas aquela mixaria, apenas aquela sobrevivência que muitas vezes o governo dá aí, que você mais morre de fome do que vive. Aquele pensamento que muitos funcionários têm aí nas empresas: o patrão é rico, tem dinheiro, eu quero sair daqui um dia para trabalhar para mim mesmo. Se ele estiver pensando em se qualificar para chegar a isso, se ele tiver essa visão, se ele tiver também uma missão, o que ele vai fazer para chegar a isso, para empreender, isso é sadio. E isso é um valor na mente dele. Realmente as pessoas têm que, vamos dizer assim, se tornar independentes. Elas querem isso porque é um instinto humano, né? A gente quer a liberdade. E aí, com essa liberdade, a gente vai produzir, continuar produzindo mais, e vai gostar de produzir, porque a gente vai passar a produzir mais e vai passar a poder ajudar outras pessoas, né? Então a gente vai poder gerar valor para a sociedade. Aquilo que a gente vai fazer, além da gente estar gerando um produto ali, algo, um serviço para a sociedade, a gente se sente bem fazendo aquilo e vendo que aquilo está aumentando e vendo que a gente está criando benefícios para a gente e para os outros. Então a gente não está trabalhando para a gente, porque ninguém trabalha só para si, a gente trabalha para os outros. Todas as pessoas trabalham para os outros. E, ao mesmo tempo, trabalha para a gente mesmo. Porque se você não trabalhar bem feito, não servir ao seu cliente, você que trabalha por conta, não acordar cedo na hora certa, não cumprir os horários, as datas, e não tiver um bom atendimento, você não vai servir por muito tempo. Se você não prestar um serviço de qualidade, então você trabalha para si mesmo. E para você trabalhar para si mesmo, você faz um trabalho bem feito para você manter aqueles clientes. E trabalha para os outros, né? Porque o serviço que você está prestando, os produtos que você está gerando, ele vai levar um valor, vai ser uma solução ali que vai suprir uma necessidade da sociedade. E aí é um pensamento bom, realmente, né? Se você diz que quer ser também patrão, se não é com inveja, se você entende que esse patrão tem isso ali porque ele acordou cedo, porque ele batalhou, porque ele empreendeu, porque ele arriscou. Muitas vezes ele acordou mais cedo, ele não quando deu errado, ele se levantou e foi levantar outra coisa, foi criar outro empreendimento. Ele não saiu chorando e reclamando, querendo jogar a culpa em outras pessoas, porque muitas culpas foi a própria sorte que estava ali na frente dele, a oportunidade foi resultado das suas próprias escolhas. Então ele não terceiriza os resultados ruins. Ele apenas aprende com ele e continua. Então você tem que aprender com ele também. Então é um pensamento sadio de trabalhar para si mesmo, de se tornar independente, de se tornar autônomo, mas com a consciência de que você vai ter a responsabilidade, né? Porque precisa dela para você continuar vivo. Você vai ter as preocupações de um empreendedor, você vai ter ali o controle de tudo, mas é você que vai contribuir muito para os seus resultados. É diferente daquelas pessoas que todo final do mês tem o salário ali certo, não importa se o seu patrão teve lucro ou não, se ele teve prejuízo, se ele teve imprevisto, você quer o seu salário certinho, quer a segurança. Então, você ser autônomo, você que vai provocar essa segurança, você que vai provocar os resultados que você espera. E aí, para fazer isso, para você se tornar autônomo, você precisa de um país capitalista, liberal, de um governo onde tem ali o Estado mínimo, onde existe a facilidade para quem quer empreender, seja para quem quer empreender com R$1 ou quem quer empreender com capital inicial maior, seja para grandes empresas, seja para quem está começando hoje, quem deixou de trabalhar como empregado pela CLT e se tornou ali autônomo, vai montar o próprio negócio, seja um carrinho de pipoca, ele precisa da liberdade, ele precisa que o governo não atrapalhe. O governo basta não atrapalhar que ele já está ajudando. E aí, os governos que fazem isso são os governos dados ao capitalismo, governos que diz que se você construir o seu, você que vai controlar essas riquezas,
nas suas mãos ali, porque foi você que construiu. E eu vou cuidar das leis aqui para você produzir com segurança. Eu pego um pouquinho de imposto, porque a gente precisa do imposto para cuidar das despesas públicas, inclusive da manutenção dessas leis, né, da segurança, para que você produza com segurança no país. Então, precisa desse tipo de governo, de regime de administração, e não do governo poderoso que quer mandar tudo e determinar. Você está produzindo ali um produto, ele diz, não precisa mais produzir isso, você tem que produzir aquilo, você tem que fazer isso, você tem que mudar, que fechar essa empresa, você precisa vender essa empresa para o governo. Nós vamos ter que aumentar o imposto sobre sua empresa, vamos ter que aumentar isso porque precisa para isso, para aquilo. Então, quando o Estado, quando o governo quer abocanhar tudo se torna mais difícil. Foi assim nos países socialistas, onde esse regime foi colocado em prática. E todo mundo vê isso, apenas tem pessoas que estão enganadas e querem continuar enganadas, né, com esse regime, com ilusão, pessoas que acham que a riqueza deve ser distribuída, vamos diminuir a desigualdade através desse regime. Não vai, porque quanto mais acentuado foi praticado essas políticas, mais resultados ruins tem trazido, tem surgido, né, nesses países. E a gente tem visto, e a gente viu o resultado. A Alemanha, as pessoas viviam mal de um lado, desempregadas, sem comida, sem oportunidade, sem liberdade. Do outro lado, eles viviam bem. E quando o muro de Berlim, quando o muro foi derrubado, as pessoas que viviam mal correram para o outro lado, onde as pessoas viviam bem. Esse é um resumo, né? O muro de Berlim é uma aula resumida sobre isso, que se você parar 5 segundos para você pensar sobre isso, você entende as causas e as consequências desse regime, você entende tudo sobre isso. Aí, se você é um cara que está no governo, mas quer apenas se beneficiar do cargo, você vai tentar esconder isso da população, você vai tentar mostrar para as pessoas que isso é bom para você se beneficiar, utilizando-se desses regimes, colocando em prática no nosso país esse regime. Se você é um artista que está ganhando dinheiro, que o governo te prometeu fortuna ali de te ajudar, em troca de você dar apoio a ele, você vai continuar enganando a população e falando bem desse regime socialista. Se você ainda está enganado achando que o governo socialista quer cuidar da população pobre, se você acredita que a finalidade não é manter as pessoas sempre pobres, se você está enganado dessa forma, você vai continuar apoiando. Mas as pessoas que vão acordando cada vez mais, elas vão passando para o outro lado ali, e a gente vai ficando cada vez mais forte. E um dia, se Deus quiser, a gente vai ver esse país nosso com uma qualidade de vida bem melhor para todas as pessoas. E aí sim, realmente, a gente não cuida só dos pobres, a gente cuida de toda essa população, de toda as classes, de todos os brasileiros ao mesmo tempo. Quando a gente isola uma população para cuidar só dessa e esquecer daquela, o país desmorona. Se você cuida só do social e esquece a parte que vai construir, a parte que vai produzir, se esquece da economia, você destrói um país.